Henker que vive duas vezes. Capítulo 435. Artia, 5. A carta começava assim. O que escrevo aqui é pouco mais que desculpas e não pode trazer nenhum conforto ao leitor desta carta. Eu sei que não posso me arrepender do que fiz. Mas ainda assim, eu queria escrever estas palavras. Sinto muito, Jeong-woo. Tudo começou com as palavras de Bailuk. Bailuk, Yeon-woo não esperava ouvir esse nome e o relógio de bolso começou a tremer incontrolavelmente. Yeon-woo colocou a mão em volta dele para confortá-lo. Junto com Vieira-dun, Bailuk foi quem mais se beneficiou com a queda de Artia e a morte de Jeong-woo. Foi ele quem secretamente alimentou Jeong-woo com o veneno que eventualmente o matou. Olho de lótus vermelho. A dor do veneno foi cruel, e Bailuk até demorou para envenenar Jeong-woo para que fosse indetectável. Quando Jeong-woo percebeu que algo estava errado, o veneno já havia invadido sua medula e era tarde demais. Foi nessa época que a condição de Jeong-woo piorou, tornando-o errático e mal-humorado. Bailuk foi essencialmente o culpado que causou a dissolução de Artia. Mas o problema é que ninguém sabe onde ele está agora. Bailuk se escondeu ao mesmo tempo em que Jeong-woo desmaiou. Não havia como encontrá-lo. Bailuk de repente me perguntou: "Você não quer encontrar sua família?" Foi na manhã em que nos preparávamos para a guerra contra a aliança de clãs. Não diferente de qualquer outra manhã, mas desde então nunca mais consegui esquecê-la. A palavra desencadeou um desespero em mim, alguém que nunca conheceu minha identidade. No entanto, quando perguntei o que ele queria dizer, ele apenas sorriu estranhamente como sempre e disse: "Encontrei as ruínas da espécie gigante." Essas palavras foram suficientes para me deixar louco. Valdebiche sempre lutou com sua identidade por ser alguém que não era humano nem gigante. Ser mestiço na torre não era nada de especial, já que muitos jogadores de diferentes planetas e dimensões estavam lá. Porém, a luta de Valdebiche foi diferente. Ele não era tão inteligente quanto os humanos e não tinha o excelente espírito de luta dos gigantes. Ele não era mortal nem imortal e possuía uma posição incerta. Por ser descendente de uma espécie extinta, chamou muita atenção, mas sempre foi fonte de traumas para ele. Valdebiche também não sabia nada sobre seu nascimento. Ele tinha vagas lembranças de sua infância, de uma casa com um quintal grande, de irmãos e amigos que brincavam uns com os outros, de pais que sorriam para ele e diziam que o amavam. No entanto, essas memórias eram nebulosas e os rostos de seus pais pareciam obscurecidos pelas sombras. A memória mais clara que ele tinha era de quando tinha cerca de 5 anos. Lembrou-se do avô, que se autodenominava mordomo da família, obrigando-o a aprender as técnicas básicas da espécie gigante. Seu avô era diferente de seus pais afetuosos e sempre repreendia Valdebiche cruelmente e o chamava de perdedor e idiota. Ele disse que Valdebiche não era bom o suficiente e era uma vergonha para a espécie gigante. Por causa disso, Valdebiche tornou-se uma criança tímida que realmente acreditava ser um ser inútil. Esse trauma persistiu mesmo depois que ele ganhou o apelido de Espada Yaksha e causou confusão na torre. Foi também a razão pela qual ele ficou obcecado com a ideia de família. Quem era ele? Por que ele teve que deixar a família que o amava? Eles o abandonaram? Ou houve algum tipo de incidente? Se ele não tivesse sido criado pelo avô estranho e ficado com a família, ele teria crescido normalmente, certo? Valdebiche fez tudo o que pôde para encontrar suas raízes, mas falhou todas as vezes. A espécie dracônica ainda tinha um último membro, a Rainha do Verão, mas a espécie gigante havia sido extinta muito antes e quase não havia deixado nada para trás. Havia até dúvidas sobre a existência de um meio gigante como ele, e se ele era realmente um. Se sim, ainda existiam gigantes vivos até hoje? Bailuk usou as inseguranças de Valdebiche sobre sua família como isca, e Valdebiche engoliu avidamente, sem perceber que estava envenenada. Ele saiu em busca das ruínas de acordo com as instruções de Bailuk, mas não conseguiu avisar Jeong-woo e os outros. Valdebiche achou difícil contar-lhes sobre sua partida, pois todos estavam se preparando para a guerra. No passado, seus amigos o ajudaram com entusiasmo na busca por ruínas, apenas para que a tentativa terminasse em fracasso. Eu já havia superado meu trauma e o local não era tão longe. Então pensei que poderia voltar rapidamente. Não achei que seria um problema se eu verificasse rapidamente e voltasse. No entanto, era exatamente isso que Bailuk estava planejando. Bailuk não mentiu. As ruínas realmente tinham vestígios da espécie Jian, ainda mais do que aqueles que Valdebiche havia investigado antes. Havia vestígios de aldeias, valas comuns e até uma busca oculta relacionada à queda das espécies gigantes. Valdebiche estava envolvido nisso e sua obsessão com sua família e identidade o levou a esquecer Artia. Os únicos pensamentos em sua cabeça estavam relacionados à busca e à busca por sua família, que poderia estar em perigo em algum lugar. O tempo passou e quando sua razão voltou, tudo já estava acabado. Foi só então que ouvi notícias sobre Jeong-woo e percebi que era um fracasso. Minha família me abandonou e, por sua vez, abandonei meu único amigo quando ele mais precisou de mim. Ainda assim, talvez os céus quisessem me dar outra chance. Lembrei-me de que Jeong-woo uma vez me mencionou que minha família ainda poderia estar viva em algum lugar, já que ele conseguiu encontrar um dragão, cuja espécie já era considerada extinta. Ele disse que talvez eu tivesse sido separado da minha família por algum acidente. Dragão. Eu tive que encontrar o covil dos últimos dragões. Não sei se foi porque eles compartilhavam as mesmas características da espécie gigante,
devido à sua imortalidade e arrogância ao mesmo tempo serem iguais a deuses e demônios, mas não foi muito difícil encontrar o lugar. Tudo o que eu precisava fazer era ir aos lugares onde somente seres superiores poderiam se aproximar. Descobri que Jeong-woo já havia partido. Eu tinha me apressado muito, mas no final cheguei tarde demais. Então me lembrei da recompensa que recebi das ruínas e costumava mandar Jeong-woo de volta para sua terra natal. Embora eu tivesse acabado na minha situação atual, queria que ele tivesse a chance de retornar aos braços de sua família. Valdebiche possuía uma passagem que permitia viajar para qualquer dimensão independente do horário e local sem quaisquer restrições das leis da natureza. Valdebiche pensou em usá-lo para retornar à dimensão natal de sua espécie depois de terminar a missão oculta, mas em vez disso, abriu o portão para a Terra sem qualquer hesitação. Fui tolo até o fim. Só percebi o que tinha depois que o perdi. Jeong-woo era mais parecido com meu irmão do que aqueles em minhas memórias e mais especial para mim do que meus pais. Valdebiche nunca seria capaz de retornar à sua dimensão natal, mas isso não importava. Ele queria que Jeong-woo, seu amigo e irmão, retornasse ao seu pacífico mundo natal. Ele se lembrou de que, quando entrou na torre pela primeira vez, há muito tempo, todos pensaram em tirar vantagem dele, exceto Jeong-woo. Jeong-woo simplesmente estendeu a mão e disse: "Vocês querem ser amigos?" Yeon-woo leu a carta repetidas vezes antes de devolvê-la ao envelope. Valdebiche procurou sua família, apenas para perder familiares e amigos no processo. Yeon-woo podia imaginar o rosto desanimado de Valdebiche ao enviar Jeong-woo de volta à Terra antes de deixar Laputa com passos pesados, talvez pensando em suas memórias. Havia um pequeno container próximo ao local onde o envelope estava. Yeon-woo abriu-o silenciosamente e encontrou uma garrafa de vidro azul sobre uma almofada desbotada. Era o elixir, o remédio que seu irmão tentou desesperadamente encontrar, mas no final nem conseguiu voltar. Posso te perguntar uma coisa? O que é? Como foi o caos rastejante? Enquanto Yeon-woo vagava pela casa do clã seguindo os rastros de seu irmão, o resto de seus amigos sentaram-se em um banco no quintal. Edora olhou para o prédio principal com uma cara preocupada, e Galliard tinha ido a algum lugar, então Bran e Bu conversaram um com o outro. Eles compartilhavam uma amizade profunda, pois um era alquimista e o outro um feiticeiro com muitos interesses em comum. Eles falaram principalmente sobre seus experimentos, mas recentemente, depois que Bu recuperou sua memória e identidade como Fausto, suas conversas se aprofundaram. Eles não podiam deixar de ficar curiosos um sobre o outro. Um já foi um deus e o outro tentou seguir deuses. Bran estava especialmente curioso sobre o caos rastejante, com quem Fausto teve experiência em primeira mão. Esses deuses do outro mundo são todos seres sobre os quais não sabemos nada. Os deuses e demônios que ficaram presos no 98º andar por muito tempo tinham inveja dos seres que chamavam de deuses exteriores e dos jogadores chamados de deuses do outro mundo. Aos seus olhos, esses deuses tinham total liberdade, mas ninguém sabia sobre suas origens. Os deuses e demônios já viajaram pelo vasto universo e foram adorados por múltiplas dimensões e mundos. Eles eram transcendentes oniscientes e oniscientes, o que significava que ignoravam locais que não reconheciam. Eles pensavam que espaços inúteis e vazios estavam abaixo deles. No entanto, depois que ficaram presos na torre e os deuses do outro mundo apareceram, eles ficaram chocados ao ver seres cósmicos tão grandes e expansivos que não tinham mais egos. Essas entidades também não eram transcendentes recém-nascidos, já que suas lendas eram tão profundas quanto as deles. Eles estavam curiosos sobre suas origens, como chegaram à torre e como conseguiram evitar a maldição da torre. Eles acreditavam que aprender isso os ajudaria a escapar da prisão do 98º andar. No entanto, por causa da situação em que estavam presos, havia limites para o que os deuses e demônios poderiam fazer. Os deuses do outro mundo não reconheceram sua autoridade e rapidamente perderam o interesse em seres que para eles pareciam pouco mais do que gado enjaulado. Foi por isso que Bran nunca teve a chance de pesquisar os deuses do outro mundo. Na verdade, desde o início, foi difícil se comunicar com esses seres estranhos e, ainda assim, o grande mago Fausto conseguiu firmar um contrato com o Caos Rastejante, um dos maiores deuses do outro mundo. Através desse contato, ele ganhou conhecimento suficiente para criar a Tábua Esmeralda. Como esse Fausto estava bem na sua frente, não havia dúvida de que Bran estaria interessado. Além disso, enquanto Yeon-woo estava ocupado com Calatos, Faust fez contato com o Caos Rastejante. Bran queria saber suas impressões. Não havia nada. Nada, o que você quer dizer? Bran inclinou a cabeça, sem entender direito. Era escuridão. A testa de Bran enrugou-se. Falsa escuridão, tentando imitar a escuridão, era um vazio. O rosto de Bran endureceu. Escuridão e vazio eram palavras familiares. Isso é tudo. Eu lembro. Se eu quiser lembrar mais, eu devo recuperar minha antiga vida. O ser estava impedindo Bu de se lembrar, embora ele já fosse um Elderlich. Então, se você recuperar sua vida anterior, a escuridão, Bran estava prestes a perguntar algo quando alguém se lançou em direção a eles com o som de vidro quebrando. Clant, colidir. Bran mal conseguiu pegá-lo. Pedaços de armadura quebrada caíram no chão. O que aconteceu? An Yeong. An Yeong, que foi enviado para lidar com os Elohim, ficou gravemente ferido.
Havia alguém em Elohim que pudesse machucar Yeong? Com a morte do ditador romano e dos chefes da família Proteugenoi, os Elohim estavam agora desfigurados. Além disso, o corpo de Yeong estava derretendo. Como ele nasceu da morte e foi criado a partir das sombras, ele poderia ser ferido, mas nunca morreria. E, no entanto, era exatamente isso que estava acontecendo com ele. Bran e Bu nunca tinham visto esse estranho fenômeno antes. Anti-Venom apareceu nos Elohim. Ele estava se referindo ao Anti-Venom Bailuk. Com essas palavras, o braço de Yeong caiu no chão e se espalhou em partículas. Uau!